Nós vamos... Então, nós vamos recomeçar, né, o estudo, o livro No Limiar do Infinito. Nós estamos estudando o capítulo 1º, ainda, capítulo 2º, Ante o Cosmo, que trata da pluralidade dos mundos habitados, né? Nós vimos até, a aula foi da Alexandra, que nos trouxe assim, a descoberta do mundo, né? O heliocentrismo, que achava que a Terra, que o Sol que rodava em volta da Terra, e, enfim, e aqueles pensamentos foram evoluindo, com Nicolau Copérnico, depois veio Galileu, né? Enfim, foi chegando até nos tempos atuais com Newton, enfim, foi a evolução do pensamento, reconhecendo essa imensidão, né? Que a gente olha, essas estrelas aí que estão, os cosmos, as galáxias, não estão aí só de enfeite, né? E a gente tem que lembrar que essa máxima, né, pluralidade dos mundos habitados, é um dos preceitos da doutrina espírita, né? Que tem como um dos seus códigos assim, a existência de vida, de habitação, de morada em outros mundos, né? Quando, naquela afirmativa de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele se referia, né? A doutrina espírita nos explica que se referia não só às moradas morais, né, que existem dentro de cada um de nós, como o universo que nós somos, né, mas também as moradas físicas, né, que servem de habitação, de campo de aprimoramento a uma infinidade de espíritos, né? Então, nós estamos aí, paramos ali, nós vamos começar a nossa leitura ali. O homem que ora realiza, todo mundo já abriu? Eu não sei a página de vocês, a minha página é a página 23. Todo mundo encontrou? Então, vamos lá. O homem que ora realiza suas viagens... Eu achei, Marli. Todo mundo? Então, vamos lá. O homem que ora realiza suas viagens com velocidade maior do que a do som já consegue circular várias vezes essa hemácia. Essa hemácia aqui que ela está se referindo, lá no parágrafo anterior, ela faz uma comparação. Quer ver? O Sol poderia ser considerado como sendo essa hemácia. Então, ela pega a figura de uma hemácia e ela faz uma ligação como se fosse o Sol. Então, é isso que ela está dizendo aqui, né? O homem que ora realiza suas viagens com velocidade maior do que a do som, já consegue circular várias vezes circular, né, o Sol. Tá? A Terra já andou lá várias vezes em torno do Sol. Com esforços inauditos, utilizando-se das ciências e tecnologias mais avançadas, consegue alucinar. Quer dizer, o que é alucinar? É pousar na Lua, né? Tem gente que não acredita, mas o homem já foi na Lua. Consegue alucinar e mandar foguetes teleguiados em primeiras tentativas audaciosas em busca da periferia da pequenina moeda. Essa pequenina moeda que ela se refere lá no capítulo anterior, no parágrafo anterior, aliás, ela aqui fala... O nosso sistema solar corresponderia, então, ao tamanho dessa pequenina moeda. Quer dizer, o sistema solar ela compara a uma moeda, né? Quer dizer, uma pequenina moeda. Isso para a gente ir pensando assim que o nosso sistema solar é pequeno em comparação de muitos outros maiores que existem por aí, né? Ficando no desconhecido o que corresponderia ao abismo entre o extremo norte e o extremo sul do continente americano. Então,
existe nessa multidão, nesse vão, existe um mundo efervescente que nosso olho humano não enxerga, mas que existe vida que está ali o caos, vamos dizer assim. O vazio não existe, né? É interessante aqui a gente pegar no Evangelho, lá na questão 55, que trata da pluralidade dos mundos. No Evangelho, não, gente, no Livro dos Espíritos, né? O Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem na Terra está longe de ser, como crê, o primeiro inteligente, em bondade e em perfeição. Quer dizer, nós ainda estamos longe de sermos o bam-bam-bam, né? Todavia, há homens que se creem muito forte, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Oh, orgulho e vaidade! Julgam que Deus criou o universo só para eles. Olha só que pretensão, né? Então, voltando aqui, né? Toda essa imensidão é um desafio. Se pudesse tomar um veículo em movimentação com a velocidade da luz, partindo da Terra para alcançar a extremidade da galáxia, que lhe serve de berço, sair da Terra para ir na outra ponta da galáxia, no sistema galáctico que nós estamos, que lhe gastaria bagatela de 50.000 anos-luz. Quer dizer, olha a distância, né, que existe. No entanto, começando a pensar em termos de grandeza, há quem atribua à Terra a especificidade única de somente nela existir vida inteligente. Olha que nós acabamos de ler aqui. Uma pretensão da nossa parte, né? Quando, na realidade, o colosso do universo demonstra a grandeza de Deus em todo lugar presente. Olha só, continuando essa mesma questão 55 do Livro dos Espíritos, aí isso já é um comentário de Kardec em cima dessa resposta que os espíritos deram a ele. Ele diz aqui: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Qual que é o objetivo final da providência? Alguém quer me responder? Evoluir. Evoluir. Então, todos, não importa se é marciano, se mora em Júpiter, se está aqui na Terra, todos têm a mesma finalidade. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Quer dizer, aquilo que a gente acha que é um caos, aquilo que a gente acha que é um vazio, aquilo que a gente acha que é um buraco negro, tem vida. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar a vossa missão, a vossa visão. Não a gente olhar para o céu, mas que maravilha, as estrelas estão brilhando aí só para a gente ficar feliz aqui. Não, não é para isso. Né? É para servir, muitos servirem de habitação, de morada a espíritos diversos, que estão todos em busca da perfeição, cada um a seu termo, cada um com a sua experiência. Né? Nada, aliás, nem na posição, no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Quer dizer, os outros foram criados para quê? Só para servir lá de enfeite para o céu, para ficar brilhando? Não. Tem a sua finalidade, né? Então, continuando agora aqui no livro no Limiar do Infinito. Cálculos pessimistas, muito pessimistas, examinando o Sol, que é uma estrela envelhecida de quinta grandeza. Olha só, o nosso Sol é de quinta grandeza, quer dizer que existem outras grandezas muito maiores por aí, né?
a sustentar 9 planetas conhecidos por enquanto. Eu achei interessante isso, né? Ela afirmar que são 9 planetas, mas por enquanto, pode ser que tenha uns que a gente ainda não descobriu, fazendo parte do nosso sistema solar, né? E que os mantém com a sua energia, fazem crer que neste universo de sóis mais poderosos, se lhe fossem dados 2 planetas, quer dizer, cada sol desse, colocar só 2 planetas, nossos são 9, conhecidos. Vamos supor que a gente pega esse monte de sol que existe, ele dá 2 planetas só. Lhe fosse dados 2 planetas apenas para cada um, teríamos 200 bilhões em movimentação na nossa galáxia. Olha só, gente. Isso ela está supondo 2 planetinhas só para cada Sol. Atribuindo-se por probabilidade a hipótese de que somente 1% deles terá as mesmas condições e idades correspondentes à Terra, teríamos 2 bilhões de planetas com as condições que caracterizam nosso berço de origem. Olha quantos planetas parecidos com a Terra teria, vamos dizer assim. Isso ela está trabalhando com apenas 1%. Né? E ela está falando também que são os que são semelhantes ao nosso, né? Fora os que são de outra, né? Superiores, inferiores. Inferiores, criados depois. E aqui o Jesus disse, o Pai trabalha sempre, quer dizer, agora, nesse instante, está surgindo planetas novos nessa imensidão do universo. Olha, a gente começa para pensar nisso, a gente fala, meu Deus, né? A gente fica, às vezes, brigando, criando problema por coisas tão pequenininhas, sabe? Tão insignificante, e o mundo está em evolução, está crescendo, está surgindo, a vida, né, nos oceanos estão vibrando, estão crescendo, surgindo novas formas, e a gente aqui, em vez de brigar para sermos melhores, né, conviver melhor com os outros, estamos aqui ainda sofrendo por bobagem. Por isso, né, Marli, que quando a gente busca o conhecimento, né, essas lições aqui, esses esclarecimentos, como vai abrindo a mente da gente, né? Sim. Você começa a mudar a perspectiva, assim, de como que você está olhando para as coisas, né? A gente precisa mesmo desses conhecimentos, desses entendimentos para dar uma... Porque senão a gente não alcança, né? Não consegue imaginar esse universo infinito aí, porque é infinito isso aí, essa quantidade de planetas, né? De tudo isso que existe. Galáxias, né? Quantas galáxias não tem? Não é que a gente não... Eu não estou querendo assim, que a gente daqui a pouco vai passar a olhar só para o céu, não, né? A gente tem as dificuldades, mas assim, a gente também parar um pouco, assim, às vezes, eu não sei assim, me expressar bem. Não é que a gente tem as dificuldades, as lutas pessoais, de relacionamento, o aprendizado que a vida, que as experiências vão nos trazendo, sim, mas também a gente não pode parar assim, achar que isso é tudo, né? Existe uma vida latente por aí, né? E a gente, às vezes, dá o valor, mas não exagerar, às vezes, no tom, sem olhar um pouquinho mais adiante, dilatar um pouquinho. Assim como é importante que a gente olhe para baixo, de vez em quando, para a gente ver que tem pessoas vivendo situações bem mais difíceis do que a gente, mas também, de vez em quando, a gente tem que olhar para o alto, para ver que tem uma multidão de espíritos maiores, superiores, que já atravessaram isso. Então, a gente tem que aprender a viver aqui sem se envolver exageradamente e aproveitar as lições que a experiência do momento está nos trazendo. Essa talvez seja a grande sabedoria na vida, né? Bom, vamos lá. Dando-se a possibilidade remotíssima de que apenas 1% deles tivesse condições de vida semelhante à nossa,
e defrontaríamos aproximadamente com cerca de 20 milhões de planetas igual ao nosso com vida inteligente. Olha só, 20 milhões de almoços, né? Aí, se considerarmos, porém, que alguns deles sejam mais velhos do que a Terra, e examinando que o progresso está em relação à idade e às conquistas realizadas, porque os últimos 50 anos para o homem foram muito mais profícuos em conhecimento do que os milênios passados, é óbvio que a vida nesses planetas seria incomensurável mais elevada, progressista que a nossa. Lá na questão 188, eu vou trazer aqui do Livro dos Espíritos. Aqui nessas questões que ela traz aqui, a encarnação, o Emmanuel, o Kardec faz aqui um título, Encarnação em Mundos Diferentes, né? Ele está dizer assim, as nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Aí os espíritos respondem, não todas, mas sim nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, a que passamos neste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e de mais distanciadas da perfeição. Quer dizer, não é aqui. Aí, na questão 188, o Kardec pergunta assim, os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que o outro? É interessante, eu achei essa questão, porque os espíritos mais elevados, os que já são puros, eles não ficam circunscritos a um mundo específico. Olha só que interessante. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles, como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte, porque eles são espíritos puros, né, que já têm condição de andar, né, e eles estão de acordo com o que é a missão, o trabalho que eles precisam desenvolver. Nós ainda, que somos bastante materializados, que pregamos aqui no chão da Terra, que a gente se arrasta sobre a Terra, né? E uma coisa que é interessante, gente, isso aqui já é o comentário de Allan Kardec, ele diz aqui, segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os habitantes são os menos avançados, física e moralmente. Quer dizer, até fisicamente nós ainda precisamos melhorar, né, gente? Aí, aqui eu vou ler esse trechinho, mas depois eu quero fazer um comentário. Aí aqui ele diz assim, Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. Quer dizer, o planeta Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar, é superior a nós. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnado em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição do nosso sistema solar. Então, veja bem, gente, ainda temos muito chão para caminhar. Agora, eu falei para vocês que quero fazer um comentário. Eu não sei se alguém de vocês já leram aquele livro Cartas de uma Morta. Eu não li, mas eu baixei no PDF e peguei alguns textos. Eu não li, confesso para você que eu não li. Mas nesse livro, a mãe de Chico relata que ela foi visitar vários planetas. Ela foi em Júpiter, ela foi em Saturno, e ela foi em Marte. E aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que Marte é inferior. Agora, eu não sei se ele está falando que Marte é inferior à Terra ou inferior a Júpiter. Porque a experiência que a mãe do Chico trouxe nesse livro Cartas de uma Morta, ela fala assim, quando ela esteve em Marte. Olha só que eu trouxe o trechinho. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas às da Terra.
Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e perfumes. Percebi perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigurava-se muito mais leve. Assegurou-me, então, o mestre que ela se refere é o guia que estava levando ela até essa visita, né? O mestre que me acompanhava, que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera mais rarefeita. Então, pelo que ela conta aqui, não dá para a gente entender. Parece que a densidade de Marte era mais leve, a atmosfera, a vegetação, né? Agora, eu, sinceramente, eu pesquisei alguma coisa aí, há uma divergência, há uns que afirmam que ele está se referindo aqui a Marte em relação a Júpiter, inferior a Júpiter, não à Terra, enfim. Mas é só para a gente ver assim que, né, ainda existem essas polêmicas, né? E hoje a gente vê que o homem, né, o homem está mandando missões não tripuladas a Marte, colher amostras, mas a gente não sabe, talvez ainda os nossos equipamentos não conseguem penetrar ainda a composição da Terra. Inclusive, já tem estudo que há água em Marte, né? Enfim, isso ainda tem, nós temos muita coisa ainda a descobrir. Eu trouxe isso só para ilustrar assim, que eu achei bastante interessante, né? Porque eu lembro que em Cartas de Minha Morta, a mãe do Chico passa por essas experiências de visita em outros planetas, né? Ô, Marli, Aí aqui, oi. é bacana você trazer isso para a gente, né? É interessante. E a gente fica pensando o seguinte: o pessoal já está tentando ir para Marte, né? Igual você Sim, falou. Eu fico imaginando também o seguinte, ó, nós, como seres humanos, estamos começando a evolução, não é isso? Você falou até sim, que os nossos corpos físicos são dos mais atrasados. sim, Eu fico imaginando assim os nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos. A gente, eles são muito precários. E imagino que, por exemplo, a vida talvez esteja estuante lá, mas a gente não tem o sentido para captar. é verdade. Porque agora que a gente está desenvolvendo o nosso 6º sentido, que é o da mediunidade, estamos começando a desenvolver isso aí. E aí, a gente não tem, mesmo que a gente tivesse lá, por exemplo, com esse corpo do planeta Terra, a gente não consegue captar nada. O nosso corpo físico é muito primário. Eu não sei se vocês lembram aqueles primeiros filmes que contavam, aqueles filmes de extraterrestre. Você lembra como que eles descreviam os marcianos? Umas coisas, uns cabeção desse tamanho, um corpo esquelético, um olhão. Você vê, quem garante que essa é a visão que nós temos? Quem garante que é isso? Você vê Exatamente. que os filmes mais modernos, você vê que há uma evolução. Eu não sei o Avatar, né? Vocês lembram? Você vê que eram belos aqueles Avatar, né? Aqueles, eu não sei se vocês já assistiram o Avatar. São coloridos, né? São azuis, Sim, são azuis bonitos, lindos, né? Diferente, mas muito mais bonito do que aquela imagem antiga que quando se falava em marciano era verde, de cabeção, um olho assim desse tamanho, uma coisa monstruosa. E quem garante que eles não vão realmente, ser? coitado dos marcianos, né, Marli? Que Talvez imagem que nós, com a fizeram, nossa né? aparência, se chegarmos em Júpiter, nós vamos assustar os. Ah, meu Nós Deus do vamos céu, ser os cabeçudos, né? olha os terráqueos, meu Deus, que coisa feia! Peludo, cabeçudo, cheio de pelo no corpo, né? É, Lembrando Gente, pelo de animais. Vai ver que a falando, gente é também, né? é, sim. falando de sentidos aí, dos nossos sentidos que são precários, a música, por exemplo, quando a música toca, depois vocês podem até pesquisar aí.
quando a música toca, ela emite cores. Sim, eu já li isso aí. Então, a música toca, ela emite cores. Quando a gente canta, a gente emite cores, né? O som tem cor, mas a gente não vê. Exatamente, isso que eu vi uma vez, a gente não enxerga isso, né? Então, eu acho que por isso que você falou muito bem, assim, nossos corpos ainda são muito primários, o nosso poder de captação é muito incipiente ainda. Aí, para a gente ver, né, isso que você está falando, Alexandra, do nosso pensamento, né? O que os irmãos espirituais mais, um pouquinho mais Sim. evoluídos, nós percebem a cor, né, do nosso pensamento. Por exemplo, E o cheiro. quando André Luiz narra que quando vai chegar aqueles palestrantes que vêm de outras regiões, de outras até, mas é uma cor violeta. No entanto, qual que é a cor, às vezes, do pensamento raivoso? Escuro, com todo respeito, né? Negro, cinzento. Né? Então, isso tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Sim. Sim. E a gente também, né? Emite cheiro. Sim. A gente Brilho, vê até no né? Brilho. o Chico Xavier fala em alguns livros aí que por isso que eles sabem da nossa inferioridade, né? Sim. Nós vamos deixando um rastro. Quando nós vamos chegando lá, vem Marli. Ai, ai. Mas aí, então, vamos lá, gente. Espera aí. Não é, portanto, temerário afirmar-se que a vida inteligente não... Eu já li isso aqui, não. Não é, portanto, temerário afirmar-se que a vida inteligente não é exclusivo patrimônio da pequenez do planeta terrestre. Tal afirmação já não repugna a inteligência nem a cultura. A da pluralidade dos mundos habitados, mundos esses, departamento da casa do Pai, olha só que coisa interessante, nos quais o espírito evolui, progride, aprimora-se na busca da perfeição incessante. Quer dizer, cada um desses mundos faz parte da morada principal da casa do Pai, né? Contemplando os tais ninhos luminosos que oscilam em nosso céu, a alma se entumece, quer dizer, se enche, se infla, né? De esperança e canta sonhando com a evolução, na qual os problemas mesquinhos do eu e da personalidade constituem débeis espinhos que não atingem a individualidade fadada à glória e à perfeição na estrada do infinito progredir. Quer dizer, é isso que nos enche de esperança, né? Quer dizer, essas situações pequenas, elas serão superadas, elas serão vencidas, porque nós temos, é como se nós temos um projeto maior. Então, nós não podemos perder de foco esse projeto maior, que é nós atingirmos a perfeição, a gente penetrar muitas coisas que nos é desconhecida, mas que existe, né, que faz parte da vida. Então, é isso que eu entendo, assim, quer dizer, ainda precisamos, né, ainda dessas coisas débeis, pequenas, ainda nós vamos aprendendo, vamos nos equilibrando, mas nós não podemos perder de vista o projeto maior da nossa vida, que é a perfeição, né? Lares de bênção, que são os planetas, né? Oceanos de luz indefinida, impenetrável. Quer dizer, tem aí moradas vastíssimas, né? Bom, agora vai começar um lado muito bonito também, viu, gente? Um lado poético aqui, né? O homem escutou os sons da vida e compôs as sinfonias insuperáveis que embelezam a civilização. Os grandes músicos, né? Olhou as formas gráceis e esculpiu as estátuas formosas, transferindo para a pedra a fragilidade de uma haste de flor, de uma pétala, o brilho de um olhar, a expressão da melancolia, a sonoridade de um sorriso, pulsações da beleza que o cinzel imortalizou. Fascinado pelas cores, o homem tingiu as telas de exuberantes composições, em que se destacaram os artistas da pintura,
em maravilhosas combinações e cambiantes trazidas de mundos mais felizes para adornarem a terra com a sua magia. Todas as musas cantaram através dos Evos para o homem. Nenhuma, porém, se atreveu a retratar a luz insuperável desses mundos de beleza, porque ela penetra a alma como um punhal rasgando a treva da masmorra do eu, a fim de que o ser possa embriagar-se de claridade na eterna contemplação de Deus, a luz que vitaliza e cria todas as coisas. Gente, aí ela vai trazer aqui essas personagens que nós vamos ver um pouquinho, mas você veja bem, aqui ela está falando do artista, né? Do artista, do pintor, do músico, do escultor, que consegue captar a beleza do olhar, que pega uma pedra bruta como o mármore, como o bronze, e transfere para aquele material toda a emoção. Parece até que a pessoa está viva, até, de tão perfeito que é aquela transformação. O pintor que transfere para um quadro toda a beleza é trazida da onde? Então, eu quero trazer aqui, gente, no livro O Consolador, do próprio Emmanuel, né, que nós vimos. Então, ele traz aqui, em forma de questões, alguns assuntos. Então, ele vai falar aqui, o que é arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Olha só, a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Então, um artista, ele que tem essa sensibilidade, ele consegue ver coisas que eu, pelo menos, mero mortal, não consigo ver. Aqui ele continua. O artista verdadeiro é sempre, olha só, o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis no sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito. Quer dizer, essa é a função do artista, ele servir de médium, ele transportar na sua obra para que, quando ele fazer a ligação de nós aqui, terráqueos, ainda nos arrastando sobre o solo, olhar o infinito da magnitude divina, né? Reconhecer a criatura, a criação divina. Aí, aqui mais adiante, são várias questões, né? Ele fala uma coisa aqui, ó. Como poderemos entender, ele transforma uma pergunta, como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? É verdade, né? É diferente o artista. Aí ele diz aqui, o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual do que propriamente no plano terrestre. Olha que coisa interessante, gente. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum. É verdade. Você vê, eu vou olhar lá a noite estrelada, está estrelada a noite. O artista vai ver aquilo lá como um pingo de luz, como sei lá o que ele vai ver. Eu sempre fui um pouco fascinada por essa visão artista. Eu não sei se vocês conhecem aquela música que chama Chão de Estrela. Ela é uma música antiga, né? Mas não sou tão, não é, ela é mais antiga que eu, mas eu acho bonito porque o compositor que fez a letra, ele fala assim, e tu, ele se referindo a uma mulher, e tu pisavas nos astros distraídos, né? Antes disso, ele fala assim, e a lua, furando o nosso zinco, salpicava de estrela os nossos chãos. Então, olha só, o barraco que ele morava era todo furado, o teto. E a lua vinha e salpicava, quer dizer, naqueles vãos do teto entrava a luz, o luar ficava refletindo no chão. Ele falava, a luz da lua, ele falava, salpicava de estrelas nosso sol.
Aí ele fala para a mulher, e tu pisavas nos astros distraídas. Quer dizer, a mulher andava ali por cima daquela sombra, dos buracos do teto, e ele via como se ela estivesse pisando os astros. Eu falava, gente, isso é só um poeta. Eu ia xingar ele, porque os buracos estavam, o meu teto estava furado, e você, em vez de consertar, fica aí fazendo poesia. Você vê, olha só. Por isso que ela diz... Marli, Oi. deixa eu fazer um comentário rapidinho, que eu achei interessante esse comentário que você falou. É que quando eu morei aí em Campo Grande, que eu frequentei o Hospital Nosso Lar, eu ia para a sala de terapia. Tinha uma terapeuta, uma fisioterapeuta, que trabalhava como terapia na arte de desenhar telas dos pacientes, pintava telas. E foi uma coisa muito interessante, não sei se vocês sabem, que os valores dos quadros que eram vendidos lá era conforme a visão dos artistas lá do Hospital Nosso Lar, que eles chamavam um por um, e eu assisti isso. Eles chamavam um por um, assim, dos artistas mesmo, que estavam ali dentro do hospital, para eles falar sobre os quadros. Então, conforme o que eles falavam, o que eles viam naquelas pinturas, que aleatórias, cada um ia lá e desenhava aqueles rabiscos, né? Não tinha, a gente olhava assim e falava, meu Deus, não tem valor nenhum. Mas, de repente, eles falavam coisas que eu também falei, meu Deus, esses não tem nada de problema mental, é inteligente demais, são artistas, poetas, eles falavam coisas que eu fiquei admirada, assim, do vocabulário, sabe? Era do vocabulário, porque nem eu estou muito longe, assim, oh, meu Deus, como eles são muito inteligentes, sabe? Então, eu só queria fazer esse comentário, que eu não sei se vocês sabem disso, porque eu assisti isso. Então. Eu já vi que, não aqui no Nosso Lar, eu vi uma vez uma reportagem, eu acho que é no Rio de Janeiro, né? um lugar onde de casa de repouso assim, para doentes mentais, e que eles fazem um trabalho de arte que é maravilhoso, e vendem realmente, sabe? E aí, é como você falou, eles explicam, quando a pessoa explica aquilo lá, você vai, meu Deus, como que eu não consegui enxergar, né? É por isso que ele fala aqui que a visão do artista é diferente do homem comum. Então, ele até quero ler mais um pedacinho aqui no Consolador, ele diz aqui, as óperas imortais não nasceram no lodo terrestre, mas na profunda harmonia do universo. Olha só, os grandes músicos, né? Cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo em momentos de santificada inspiração. Então, veja bem, essa arte, esses artistas são missionários, né? Que vêm trazer, como ele diz ali, vem fazer a ligação da Terra, fazer com que a gente olhe a grandeza da universal, do universo, da criação divina. Eu vou ler aqui rapidinho, gente, porque está faltando pouco tempo, então ela vai separar aqui, eu achei interessante que ela separou de 3 em 3, eu não entendi, eu fiquei tentando achar uma ligação, por que ela separou de 3 em 3, mas não sei. Então, ela fala Rodin, eu não sei se é Rodin ou Rodin, alguém fala assim, né? A pronúncia eu não sei. Rodin, Miguel Ângelo e Beethoven. Quem são esses 3? Rodin, um escultor, né? É considerado o mestre da escultura em bronze. Ele é o escultor o pensador, né? Daquele homem que está assim, encostado, não sei se vocês já viram, ele está com a mão assim apoiado no joelho e segurando a cabeça com a mão fechada. É de uma perfeição, ele retratou os músculos, até ele foi acusado de ter feito isso com modelos vivos, né? Mas, na verdade, não foi, não. Ele, por exemplo, Rodin, ele nasceu em 1840 e faleceu em 1917. As obras mais famosas é O Pensador, O Beijo, A Porta do Inferno, que ele era assim, inspirada na Divina Comédia, né? Enfim. Aí ele fala que tem muito
mais coisas, né? Ele morreu com 77 anos. Miguel Ângelo morreu com 89 anos, nasceu em 1475 e faleceu em 1564. Ele foi pintor, escultor, arquiteto. Ele é muito famoso, né? Todo mundo sabe. Ele que pintou a abóbada da Capela Sistina, fez a Pietà, a escultura do Pietà, o Juízo Final pintado, Moisés, Davi, enfim, tem uma série de... Mas ele também, além disso, ele gostava da arquitetura, ele escreveu livros, não se vê que é um gênio, né? E Beethoven, né? Que a gente conhece, morreu com 57 anos, ele nasceu em 1770 e faleceu em 1826, né? Ele, com 27 anos, ele começou a desenvolver os primeiros sintomas de surdez e, aos 48, ele já era totalmente surdo. E foi no período que ele se tornou totalmente surdo que ele compôs as melhores obras da vida dele. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ele conseguiu, ele criou uma memória auditiva, então, com isso, ele teve condição de compor as obras que ele fez. Então, esses três aqui, um é escultor, um é um pintor arquiteto, né? E outro músico. O outro, Praxíteles, Dante e Mozart. Eu nunca tinha ouvido falar desse Praxíteles. É um escultor grego, lá do tempo antes de Cristo. Ele nasceu em 330 a.C. e morreu em 295 a.C. Ele foi considerado um dos maiores representantes do classicismo tardio. Então, ele é um escultor. Dante, um escritor, né? É considerado o maior poeta italiano da literatura medieval. Ele é o escritor da Divina Comédia Humana, né? Em que ele faz uma viagem imaginária, que provavelmente é uma viagem mediúnica, no inferno, purgatório e paraíso, encontrando os mortos ilustres do passado ou da sua época. Então, ele encontra, inclusive, o Virgílio, que nós vamos ver daqui a pouco, um escritor também, que leva ele a conhecer o inferno. Ele relata isso, né? E quem mais? E Mozart. Mozart também morreu jovem, com 35 anos, né? Praticamente jovem. Nasceu em 1756 e morreu em 1791. Com 5 anos, olha só, com 5 anos ele escreveu um concerto, o primeiro concerto para cravo. Ele é o autor de mais de 600 obras. Ele ganhou muito dinheiro, é isso que eu achei interessante, mas gastava também na mesma medida. Morreu na miséria, a viúva não tinha nem dinheiro para fazer o funeral dele. Então, o que mais aqui? Então, Praxíteles, escultor, Dante, escritor, e Mozart, compositor. Fídias, quem que é Fídias? Morreu com 60 anos, viveu antes de Cristo também, tá? Nasceu em 490 e morreu em 430. Ele era considerado um escultor grego do período clássico, tá? Então, vamos lá. Simone, só o meu que ficou mudo. Meu também ficou mudo. Meu também. Marli, abre seu microfone. Acho e agora? que apertou lá o botão do... Mas melhorou, gente?
Não, sim, a gente só não conseguiu ouvir um pouco antes, porque ficou tudo mudo aqui. Eu andei clicando em alguma coisa, Aonde tá? que eu parei? Errei, desculpa aí, gente. Tá, então vamos lá. Então, nós vimos aqui, onde que nós É estamos? Fídias. Marli, a gente não ouviu Fídias. Fídias. Quem que foi Fídias? Fídias foi um escultor grego. Ele nasceu antes do Cristo, em 490 antes do Cristo, e faleceu em 430. Ele foi considerado o maior escultor grego no período clássico e é o criador do Pantenon e das estátuas dos deuses gregos. Tá? Enfim, isso tem outros fatos, mas vamos lá. Francisco de Goya. Goya foi considerado um dos maiores mestres da pintura espanhola. Foi um pintor da corte e também um pintor dos horrores das guerras, das assombrações do mundo e da vida interior dos homens. Ele nasceu em 1746 e morreu em 1828, aos 82 anos. E, depois do Goya, Wagner, né? Wagner, compositor alemão. Entre as suas obras, ele compôs várias óperas, como Tristão de Ataíde, Navio Fantasma, Crepúsculo dos Deuses, né? Ele, apesar de alemão, ele faleceu lá na Itália. O que mais? Então, aqui, o que ela faz? Fídias. O que é Fídias? Um escultor, Goya, um escritor, e Wagner, um músico. Homero também é um poeta épico da Grécia Antiga, ele não tem precisão do nascimento do Homero, é por volta de 850 a.C. Ele faz aquelas obras-primas, que é a Ilíada e Odisseia, que até hoje serve para livros sobre a Batalha de Troia, de Atenas, enfim, toda aquela literatura que a gente já viu, já leu, já assistiu filme, né? Enfim, ele nasceu nesse período. Então, Homero é um poeta, escritor e poeta. Depois de Homero, quem que vem? Camões, né? Camões, Luís de Camões, um poeta português, nascido em 1524 e morreu em 1580, com 56 anos de idade. O poema mais famoso dele é Os Lusíadas, né? Que é uma obra que conta os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. É o maior representante do classicismo português. E depois de Camões vem Rafael, um outro pintor italiano, também um grande representante do Renascimento, né? Nasceu em 1483 e morreu em 1520, aos 37 anos, novo. É interessante aqui que ele é mestre de pintura e arquitetura, ele também gostava de arquitetura, né? É interessante observar assim, que foi o único artista do Renascimento que conheceu em vida uma consagração. Os demais só foram valorizados depois de mortos. Ele não, ele conseguiu em vida a valorização. Então, nós temos aqui Homero, um escritor, um poeta, né? Camões também, outro poeta, e Rafael, um pintor e escultor. Aí, Virgílio. Quem foi Virgílio? Virgílio foi um poeta italiano, nasceu também antes de Cristo, 70 antes de Cristo, e morreu 19 antes de Cristo. E é esse que eu disse aqui, que é um poeta italiano, autor do poema épico de Eneida, um dos clássicos da literatura ocidental. E esse Virgílio que Dante fala que foi recebido, ele que levou Dante a conhecer o inferno, que apresentou o inferno para ele, sabe? Não sei se ele estava lá morando ou não. Eu nunca li, eu nunca consegui ler a Divina Comédia. E vai lá. E depois Cervantes, Miguel de Cervantes, que um grande escritor, dramaturgo e poeta espanhol, autor do famoso Dom Quixote, né? É uma obra clássica, universal.
considerado precursor do realismo na Espanha. Ele morreu com 69 anos, nasceu em 1547 e faleceu em 1616. E depois, finalmente, Leonardo da Vinci, né, que é conhecidíssimo, um pintor italiano, um dos maiores gênios do seu tempo. É interessante a quantidade de obras que ele deixou. Existe muita suspeita, mas obras confirmadas só foram 20. Olha que coisa interessante. Mas ele também, além de pintor, ele se destacou ainda como engenheiro, arquiteto, urbanista, mecânico, cartografia, balística, hidráulica, anatomia. É dele aquele famoso, não é? Aquele famoso... como que chama? Homem de vitruviano, né? Que ele desenha as proporções exatas do corpo humano. Enfim, ele era um homem que gostava de matemática. Enfim, é um gênio fora da nossa compreensão humana, né? Ele viveu até bastante, tá? Ele morreu com 67 anos, para os tempos dele até que foi bastante, né? Nasceu em 1452 e morreu em 1519. Então, por que a gente... Então, esse último trio aí, Virgílio, escritor, Cervantes, escritor, e Da Vinci, um gênio. E outros muitos inspirados dos deuses de todos os tempos apresentaram a beleza em variado estilo e forma. Mas, olha só, esses todos foram intermediários da beleza divina em retratar a beleza divina para nós, pobres humanos. Mas foi Jesus quem cantou a vida que pulsa nessas lâmpadas divinas, balouçante no infinito, acenando-nos confiança e coragem no exílio terreno em que nos encontramos, para a viagem vencível da nossa evolução vitoriosa. Então, todos esses tiveram a sua contribuição, deram o seu... Mas Jesus é imbatível, né? Porque ele conseguiu transmitir para nós confiança e coragem, esperança e determinação. Vamos lá, vocês chegam lá. Vocês estão se arrastando agora na Terra, mas vão chegar lá. Aprenda o homem a ajudar o progresso da Terra, a fim de que se lhe esbatam, né, que se revelam as sombras, galgando um degrau de evolução e saindo do estágio primarista de dores, de provas e expiação, no rumo da regeneração, que é o passo para atingir outras escalas, na infinita escada de Jacob, colocada na direção do Pai. Essa escada de Jacob é um sonho, né, que Jacob teve, que ele vê uma escada vindo do céu até a terra. Quer dizer, é como se nós tivéssemos que subir esse degrau, né? Então, ele dá essa coragem. Nós estamos saindo desse momento de dores, de prova, e caminhando, adentrando no mundo de regeneração, que vai nos preparar para a nova caminhada, para a nova ascensão. Mundos e mundos gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus, entesourando o amor na alma, a luz do divino amor desatará uma cascata de claridades infinitas para o voo eterno de cada espírito na direção da luz. Porque na luz geradas, todos seguiremos para a luz geradora, que é o nosso Pai. Então, olha que lindo eu achei isso aqui, gente. Nós fomos gerados na luz, porque nós fomos gerados por Deus. E para Ele nós vamos caminhar, né? Não tem outra forma, nós não vamos escapar dessa destinação, né? Então, é isso, gente. Eu achei esse finalzinho aqui maravilhoso, né? Nos enche de esperança, nos consola. Às vezes a gente olha para o nosso mundo, assim, parece que está tão confuso, mas é apenas um momento, né?
é apenas um instante, é apenas um ajuste, é acerto, é a busca do caminho que cada um de nós estamos fazendo, né? Para a gente retomar esse caminho que nos levará a Deus, realmente. É isso aí, gente. Alguém tem alguma coisa a comentar? Ótimo, Marli. Muito bom. Muito bonito isso aqui, sabe? É um convite cheio de esperança, cheio de luz, né? Como sempre, a Joana sempre termina com uma mensagem de otimismo, né? É muito bom isso. Então, gente, esse é o nosso final. Se ninguém tiver mais nada a colocar, vamos encerrar. Fica à disposição a quem quiser nos representar na oração. Nós vamos acompanhar em pensamento. Fazer, Marli. Tá, vamos ouvir. Senhor da luz, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, estudando essas obras, que toca fundo o nosso coração, que nos ensina tanto, Senhor, que nos mostra como fomos, de onde viemos e onde temos que ir, na busca incessante do moral, de uma vida plena, sempre em busca da sabedoria, mas sempre pedindo que esteja conosco, nos envolvendo, nos guiando, para que possamos sempre seguir o caminho do bem, o caminho reto. Agradecemos hoje essa aula maravilhosa, com tantos ensinamentos e tantas reflexões, para que possamos passar esse feriado refletindo sobre os estudos aqui. Obrigado, Senhor. Abençoa cada uma de nós que aqui estivemos e todos que não puderam estar. E que assim seja. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Beleza. Bom, gente, ótimo. Bom final de semana, bom descanso para os professores aí que vão ter uma semana, né, Alexandre? Para Então. colocar em dia. Para